Seguindo. Depois que nós já vimos o que é uma parábola, qual é a lógica do ensino por parábolas, né? Depois que nós já vimos coisas diferentes que a Bíblia chama de parábola, né? Tipos diferentes de parábola. Agora nós vamos parar um pouquinho para entender o que são os evangelhos e a partir daí poder interpretar as parábolas. Por que isso é importante? Porque os evangelhos são um tipo de literatura muito específica. E o método de interpretação dos evangelhos precisa ser aplicado para a interpretação das parábolas. E por isso que você vai precisar prestar uma atenção especial aqui e agora nesse momento, tá? Então se ligue em mim, por favor, não desvie a atenção para outra coisa. Para você entender o que são os evangelhos, vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu não sei se você se lembra lá em Atos 20, 35, Paulo diz essas palavras num dos seus discursos. Recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Lembra disso? Você lembra que você leu isso lá em Atos? Paulo diz isso citando Jesus. A pergunta é, em qual dos evangelhos tem Jesus dizendo isso? Quem disser qual é, ganha um chocolate. Alguém quer arriscar? Não vou fazer isso com você. Você não vai saber, porque não tem em nenhum dos evangelhos. Tá? Não tem o registro, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João, de que Jesus tenha dito isso. A pergunta é, como Paulo ficou sabendo que ele disse isso? Se Paulo não conviveu com Jesus. Então, olha só. Houveram, no tempo do Novo Testamento, no primeiro século, narrativas independentes de coisas que Jesus fez e disse. E essas narrativas circularam no seio da igreja. Algumas transmitidas por forma oral, outras transmitidas provavelmente em fragmentos escritos. Então, por exemplo, é possível que alguém circulasse só a história de uma parábola que Jesus contou. E para você ter uma ideia, os evangelistas usaram esses materiais para compor os seus evangelhos. Dá uma olhada no começo de Lucas. Abra aí Lucas, por favor. Pode passar para o próximo slide. Abra Lucas aí, por gentileza. Os primeiros versículos de Lucas, muita gente que já leu a Bíblia não se lembra de ter lido isso. Porque geralmente você para por cima e não medita em cima do que significa isso aqui. Mas olha só, o que está dizendo? Lucas está dizendo. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos. Por quem? Por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Como foi que Lucas escreveu o Evangelho? Ele estava simplesmente sentado numa sala e recebeu uma revelação especial e começou a escrever? Não. Primeiro, Lucas não conviveu com Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Ele foi discípulo de alguém que também não conviveu com Jesus no seu ministério terreno. Então ele entrevistou muita gente, perguntou a várias pessoas, recolheu várias narrativas transmitidas oralmente. Ele recolheu também material escrito, porque ele diz, muitos já tentaram escrever coisas.
Então existia vários relatos escritos. E ele recolhe aquilo e investiga para ver o que era verdadeiro. E monta um relato organizando várias narrativas independentes. Então preste atenção, os evangelhos, eles são uma compilação de narrativas independentes, colocadas pelo evangelista na ordem que atende aos seus interesses de ensino. Os evangelhos não são escritos em ordem cronológica. Tem algumas passagens que vão estar em ordem cronológica, outras não. Porque não é a pretensão do evangelho simplesmente relatar a história. A pretensão do evangelho é ensinar quem é Jesus, o que ele veio fazer e o que significa ser discípulo de Jesus. Só que ao invés dele dizer Jesus é isso, quem seguir a ele é isso, ele põe narrativas e organiza as narrativas para que o ensinamento surja a partir da organização dessas narrativas. Por isso que você vai encontrar uma passagem em Lucas num lugar, em Mateus no outro lugar. Você nunca prestou atenção nisso, não? Em Marcos, às vezes está como Mateus, Marcos às vezes está como Lucas. Às vezes concorda os três, às vezes não concorda nenhum. Tem narrativa que tem em Mateus e não tem em Marcos. Tem narrativa que tem em Marcos e não tem em Lucas. Tem narrativas que tem em Lucas que não tem nenhum dos dois. Estão entendendo agora? Porque a composição dos evangelhos é o resultado da junção de várias narrativas independentes. E cada evangelista vai organizando essas narrativas para produzir o seu ensino. Obviamente, essa organização dos evangelistas é sob o controle do Espírito Santo. Porque é palavra de Deus, amém? Então, se um evangelista disser que uma coisa aconteceu num lugar e outro disser que outra coisa aconteceu em outro lugar, isso não é contradição. Porque o objetivo não é dizer quando as coisas aconteceram. Isso aí você vai encontrar no livro histórico. Um livro histórico como Atos, um livro histórico como os livros históricos do Antigo Testamento, vão seguir ordem cronológica. Mas os evangelhos não são livros históricos. Eles relatam histórias reais, mas a organização das histórias é com propósitos de ensinamento. Deu para entender? Partindo desse princípio, nós vamos perceber que nenhuma narrativa dos evangelhos poderá ser bem interpretada se você não ler as narrativas que estão conectadas a ela. Do jeito que você não tem como interpretar um versículo sozinho sem ver o seu parágrafo, nos evangelhos você não tem como interpretar uma narrativa sem ver as outras narrativas. Quer que eu dê um exemplo rápido disso aqui para vocês? Vamos lá. Vamos lá. As criancinhas querem vir até Jesus, lá em Marcos 10. Os discípulos querem impedir. E aí ele diz, deixai vir a mim as criancinhas. Não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Tá? Porque todo aquele que se fizer como uma criança herdará o reino dos céus. Lembra disso? Pergunta é, o que é se fazer como uma criança? O que é ser como uma criança? No contexto que Jesus está dizendo. Alguém poderia dizer, ser puro? Tem alguém aqui puro como uma criança? Levante sua mão. Então ninguém vai herdar o reino do céu. Segundo lugar, tu tem certeza que criança é pura? Quem aqui é professor do prezinho? Criança é pura? Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, com menos de 1 ano, me desafiava. Hoje, com 1 ano e 3 meses, ele bate na minha cara, eu repreendo, e ele bate de novo para ver no que vai dar. E só para quando leva uma lapadinha. Aí chora, faz o bico, chora e se aquieta. Ele mede forças comigo, ele me afronta. E sabe o que é misterioso? Ninguém ensinou ele a fazer isso. Você tem uma criancinha quando começa a andar, aí vai lá na tomada.
Aí você, não. Aí ele para. Né? Aí você sai. Daí a pouco, quando você vira, está ele. Olhando para ver se você está olhando e indo para a tomada. Ele faz isso com a gaveta do armário, que ele já aprendeu a abrir. Então, quem aqui já é pai e mãe, sabe que criança não é puro. Então, provavelmente, não é isso que Jesus está querendo dizer. Está entendendo? O que é que ele quer dizer? Nós vamos conseguir descobrir se nós prosseguirmos na narrativa, compararmos as narrativas. Qual é a narrativa que vem antes dessa? O ensino de Jesus sobre o divórcio. Jesus diz assim, olha, não, perguntam para Jesus, o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí ele pergunta, o que é que Moisés disse? E aí Moisés mandou dar carta de divórcio e tal. E aí ele ensina dizendo o quê? Moisés fez isso por causa da sua dureza de coração. E aí diz, mas não foi assim desde o princípio. Desde o princípio Deus fez homem e mulher. O que Deus uniu, o homem não deve separar. É uma só carne, tarará, tarará, tarará. O que é que fica dessa narrativa do divórcio? A dureza do coração. As crianças vêm até Jesus e você precisa ser como elas. Aguenta aí. Próxima narrativa. Um jovem rico vem até Jesus. Correndo, se ajoelha e diz, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta. Ele quer saber o que é que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Como se fosse algo que dependesse dele. Ele queria herdar a vida eterna por sua própria bondade. Por isso Jesus dá logo um coice gospel nele, dizendo assim, por que me chamas bom? Não existe ninguém bom. Só Deus, lembra? Jesus já começa cortando o barato do cara no início. E aí Jesus faz assim, conheces os mandamentos. Não matarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe, tarará, tarará. E aí o cara, epa, tô na boa. Mestre, tenho observado tudo isso desde a minha tenra idade. Aí ele, show de bola, tô gostando. Só lhe falta uma coisa. Pegue tudo que você tem, venda, distribua com os pobres e me siga. O rapazinho desiste e vai embora com a cabeça baixa. O que é que Jesus estava mostrando para ele? Que para você ser discípulo de Jesus tem que vender tudo que tem e dar aos pobres? Não. Jesus está mostrando para ele que ele é incapaz de conquistar a sua vida eterna obedecendo os mandamentos. Porque esse ele não obedecia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Está entendendo o drama? As crianças querem ser abençoadas, conseguem. O rapaz quer fazer algo para herdar a vida eterna, não consegue. Em seguida chegam os discípulos. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Está lembrado? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E aí eles dizem, então lascou, quem é que pode ser salvo? Por que eles perguntam isso? Porque eles ainda estavam naquela cultura naquela cultura hebraica, que era a mesma cultura do tempo de Jó, de achar que a pessoa que fazia coisa boa, que servia a Deus, era muito abençoada, e se tivesse doente era porque era muito ruim, tinha pecado, isso e aquilo outro. Um homem desse, porque um cara para ser rico assim, é preciso ele ser muito bom, é preciso ele ser muito fiel. Se um homem desse não pode ser salvo, quem é que vai ser pela caridade? E aí Jesus dá a resposta que é central nesse dilema. O que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível. É impossível para o homem ser salvo, mas é possível para Deus salvar o homem, tá? E aí, ele continua, diz a sua morte e ressurreição, é o centro do conjunto de narrativas, porque é ali que ele salva o homem, né? Prenuncia sua morte e ressurreição. Em seguida, chega Tiago e João. Mestre, queremos te pedir uma coisa. Lembra, eu preguei domingo à noite. Quero sentar à direita e à esquerda, né? E aí o que acontece? Jesus vai e diz, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês têm condição? Eles temos, podemos, somos capazes. Jesus, negativo, não é assim não. Eles não conseguem o que querem. Depois de Tiago e João, quem é que aparece? O cego Bartimeu.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, ele consegue o que queria. Pensa comigo. Pensa comigo. As crianças conseguem o que querem. O rapaz não consegue o que querem. Tiago e João não conseguem o que querem. O cego consegue o que quer. O que é que as crianças e aquele cego tinham em comum? Coração quebrantado. E o que significa esse coração quebrantado? Reconhecer que dependem de Deus. Dependência. O que é que uma criança pode exigir? Nada, sai daqui, menino. A criança chega pedindo, tanto é que iam impedir, ia ficar por isso mesmo. Mas elas chegam pedindo para ser abençoadas e Jesus as abençoa. O jovem rico queria ser salvo com seu próprio esforço. Coração duro, dureza de coração. Acha que dá, acha que pode, que consegue. Tiago e João queriam os lugares de honra com seus próprios esforços. Nós podemos, somos capazes. Coração duro, dureza de coração. O cego, mendigo lascado, não tinha nada, sabia que não podia exigir nada, aí diz, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, e consegue o que quer. Então, o que é se fazer como criança? Dependência de Deus. Saber a sua incapacidade. Moleza de coração. Então, olha, esses blocos de narrativa, identificar esses blocos de narrativa e identificar o elemento que conecta elas é o segredo, o pulo do gato da interpretação dos evangelhos. Por isso que, quando você for lidar com parábolas, você não pode querer que a parábola tenha vida sozinha. Não faz sentido. Porque ela está inserida num contexto de outras narrativas e que a interpretação dela está diretamente conectada com as outras. Por isso que você precisa alocar a narrativa dentro do seu escopo maior de narrativas. Deu para entender? Deu? Então vamos lá. Vou lhe dar um exemplo aqui, dentro das parábolas. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Tira aí, para não perder a graça. Tira aí para não perder a graça. Volta para o anterior. Pronto. A parábola da ovelha perdida. Que ovelha perdida é essa? Ela está dizendo para se referir ao não crente? Ou ela está se referindo ao crente? Ao crente? Quem acha que é ao crente, levanta a mão. Quem acha que é o não crente, levanta a mão. Só você? Abra Lucas 15. Aliás, não precisa abrir. Não, pode abrir, mas eu vou mencionar aqui. Parábola da ovelha perdida. Lucas 15. É bom você abrir para conferir, para ver que eu não estou inventando. Lucas 15. Por que Jesus contou essa parábola? Os fariseus murmuram com ele, porque ele fazia o quê? Olha aí. Porque ele comia com pecadores. Porque ele estava convivendo com gente ruim. Os piores pecadores lá. Aqueles que estavam fora não eram nem considerados israelitas direito. Não eram nem considerados judeus de verdade. E aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Ele está se referindo a crente ou a não crente? Ponto para o meu amigo aqui. Tá? A parábola da ovelha perdida, nesse contexto aí, está explicando por que Jesus vai em busca dos piores pecadores. E como é que ele faz isso? Na ovelha perdida, ele mostra
o quanto os valores dos fariseus estavam invertidos, porque ele mostra, vocês fariam isso por uma ovelha e não fazem por gente. Vocês têm 100 ovelhas, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, não ia guardar as 99 para ir buscar uma? Então vocês fazem isso por bicho e não fazem por gente. Próxima parábola da dracma perdida, vai mostrar o valor que aquele pecador tem. Uma dracma era uma moeda de pouco valor. Não se comprava tanta coisa com a dracma. Uma dracma só dava para a ração de uma família durante um dia. Então é uma moeda de valor pequeno, não vale muita coisa. Mas para uma mulher que só tem 10, é 10% de todo o seu quinhão. Então, uma mulher que só tem 10 vai em busca daquela, tá? E varre a casa e troca os móveis de lugar, enquanto não achar, não sossega. Então, a parábola tem pouco valor para quem é de fora e não consegue entender. Mas quem é de dentro sabe o valor que ela tem. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, correu atrás. Para Deus, um pecador vale como uma dracma num contexto de 10. Deu para entender? Fala do valor. E aí, em seguida, vem a do filho pródigo, que vai mostrar qual é o cerne do problema dos fariseus. Ao contrário do que se pensa, o personagem central do filho pródigo não é o filho que sai, é o filho que fica. E qual é o lance do filho que fica? Quando vê a festa para o irmão, rapaz, que fuleiragem é essa? Que onda é essa? Eu nunca abandonei o Senhor, nunca saí daqui, sempre fiz a tua vontade, sempre fui um bom filho, o Senhor nunca matou nem um carneiro para mim, aí chega esse cachorro safado, o Senhor mata um boi? Faz um churrasco desse, que onda é essa? Qual é o cerne do problema dos fariseus? Justiça própria. Acham-se merecedores. Está entendendo? Qual foi a coisa boa do cara que fugiu, do filho que saiu? Se deu conta que não merecia. Ele voltou para casa não querendo ser filho, voltou pedindo para ser servo, escravo. Entende? Então, resultado, uma parábola é dependente da outra. Então, a parábola da ovelha perdida, ela é para se referir a a ovelha perdida. É crente que sai da igreja ou é um não crente para você ir resgatar? Crente que sai da igreja ou não crente para ir resgatar? Não crente para ir resgatar, né? Mas abra aí Mateus. Mateus capítulo 18. Versículo do 12 ao 14. Vai ter a mesma parábola da ovelha perdida. Só que olha o contexto como é completamente diferente. Antes disso, Jesus está ensinando sobre os escândalos, dizendo que se você é motivo de escândalo, é pedra de tropeço para um pequenino que crê nele, para um discípulo, né? Era melhor amarrar uma pedra de moinho e você afundar de mar abaixo. Esses escândalos faz a pessoa, o pequenino que crê nele, o discípulo, se desviar da fé, né? Assim, ele desanima e sai. Aí nesse contexto ele conta a parábola da ovelha perdida. Então nesse contexto a parábola da ovelha perdida é para buscar o crente que se afastou. A mesma parábola em Mateus tem uma intenção, em Lucas tem outra intenção. Serve para as duas situações. Nos desafia as duas coisas. Lucas nos desafia a ir buscar o pecador que ninguém dá valor para ele lá fora. Em Mateus nos desafia a considerar a importância daquele que se desanimou e saiu pelos escândalos.